Se tem uma habilidade que é essencial para ter alta performance na gestão de vendas e marketing, é saber se comunicar com qualidade. Ou, para começar, se comunicar de uma forma que não crie conflitos de forma desnecessária. Mas como fazer isso na prática? Uma das técnicas que tem se mostrado eficientes para isso é adotar a comunicação não violenta, ou CNV. E no Raise the Bar dessa semana, nós vamos conhecer mais sobre esse conceito de comunicação interpessoal e nossa convidada para isso é a Nola Lima, fundadora do Instituto CNV Brasil, empresa que promove treinamentos na área. Com experiência avaliando a carreira de mais de 100 mil executivos de vendas e marketing nos 5 continentes e networking trabalhando para as principais empresas e segmentos no mundo, decidimos ajudar você a se atualizar semanalmente sobre carreira, tendências e curiosidades da área. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Raise the Bar, o podcast oficial da The For Sales Company, a maior recrutadora de profissionais de vendas e marketing da América Latina, que levanta tua régua trazendo conteúdos exclusivos através dos principais executivos, especialistas e headhunters de vendas e marketing do país. Muito bem! Quem está falando aqui é o Rodrigo Sade, Managing Director da The For Sales Company. Estou aqui em companhia do Lewis Medeiros, gerente sênior da For Sales, que é a empresa de Executive Search do grupo onde a gente trabalha, que é especializada só em recrutar média e alta gestão de vendas e marketing. E para começar esse nosso bate-papo de hoje, queria dar as boas-vindas à nossa convidada de honra aqui do episódio, que é a Nola Lima. Seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa, Nola. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Lewis. É um prazer estar aqui com vocês e contribuir com mais esse episódio de vocês. Maravilha, Nola. Prazer é todo nosso. Seja bem-vindo também, Lewis. Como é que você está? Tudo bem por aí? Tudo certo, Rodrigo. Muito feliz, né, de receber a Nola aqui no programa de hoje. A gente gosta de especialista, né, Rodrigo? Então, ter a Nola aqui com a gente hoje falando sobre esse tema que ela domina vai ser muito gostoso, tenho certeza. Sem dúvida, né? Especialistas mudam o mundo, né? E eu acho que se tem um tema que é importante a gente melhorar é na nossa comunicação interpessoal, nesse mundo de conflito em rede social, em WhatsApp, né? Então, eu estou bem animado, não só pelo ganho aqui para a nossa audiência, como até para mim e para você, né, Lewis? Para a gente aprender um pouco melhor como ser menos abrasivo nas nossas relações e comunicações, né? Mas vamos lá. Perfeito. Eu vou dar as honras aqui da primeira pergunta para você, Lewis, e aí eu vou te ajudando no bate-papo em seguida. Maravilha, maravilha. Bom, Nola, vamos lá, para a gente começar, né? Conta para a gente, né? O que é e o que não é, né, comunicação não violenta, para a gente dar um contexto, criar um preâmbulo aí para quem está nos ouvindo. Sim, eu gosto muito dessa pergunta porque o próprio nome comunicação não violenta cria muitas imagens do que pode ser isso. E geralmente, num primeiro momento, vem... Mas eu não tenho uma comunicação violenta. Por quê? Porque a violência parece ser... eu não xingo ninguém, eu não saio gritando, eu não sou uma pessoa grossa, né? Só que a comunicação não violenta, ela fala de uma violência invisível que existe muitas vezes na nossa relação. Claro, tem também a violência visível, tem os gritos, xingamentos, palavras às vezes que podem atacar, ofender alguém, mas tem também expressões que a gente usa no nosso cotidiano, que são muito fáceis da gente acabar usando elas, que acabam gerando no outro uma experiência de culpa, de medo, de vergonha. Expressões e formas de comunicação que nos afastam. Então, a comunicação não violenta, ela tem camadas, né? Numa camada, ela está falando muito da minha intenção. Então, qual intenção eu estou levando para as minhas relações? Eu estou nessa relação numa intenção de mostrar que eu estou certo, que o outro está errado? Eu estou numa intenção de ganhar, mesmo que o outro perca? Ou eu estou numa intenção de me conectar com essa pessoa, de co-criar caminhos? Então, a CNV, ela toca nessa parte que seria talvez uma parte mais filosófica, uma parte que fala até dos movimentos de não violência de Gandhi, onde eu estou indo para o mundo
para não causar dano, mas também para trazer a minha verdade. E ela tem também uma camada que eu particularmente gosto muito, que é uma camada mais estruturante, onde ela traz diretrizes, formas que a gente pode se expressar, que a gente pode escutar a outra pessoa, que cuidam para essa intenção estar sendo posta em prática. Então, de maneira muito simples, a comunicação não violenta é essa busca por ter melhores conexões entre as pessoas e ter um ambiente de não violência. Seja a violência explícita, seja essa violência invisível. Perfeito. Rodrigo, me permite expandir um pouquinho com a Lola nesse tema, porque eu achei bem interessante, né? Você dividiu a tua resposta em duas, né, Lola? Assim como eu te perguntei, né? O que é e o que não é, né? E aí você já está começando a desmistificar a palavra violenta, né? Não é necessariamente só gritar ou falar alto ou se impor, está no jogo de palavras, né? Na escolha de palavras usadas, né? Em expressões, né? Tá em dominar a conversa. Fala um pouquinho mais disso, porque eu achei interessante a gente falar o que é a violência na comunicação, sobre isso, e aí a gente segue no roteiro. Claro. A violência, na nossa comunicação interpessoal, ela está muito ligada à nossa intenção. Então, eu posso estar conversando com você, Elius, nesse tom de voz, super polite, super calma, e virar para você e falar assim: Elius, eu acho que você está sendo muito desrespeitoso nas perguntas que você está fazendo. Eu acredito que você poderia pesquisar antes. Eu não sei você, meu coração apertou só de me ouvir falar. E eu tô sendo aqui, ó, suave, mas o que eu trouxe na minha fala? Eu trouxe uma intenção de mostrar que você tá errado. Eu usei um julgamento, você está sendo desrespeitoso. Eu diagnostiquei, você não pesquisou. Tô afirmando algo que eu nem sei, mas eu tô aqui te fazendo um diagnóstico. Então percebe que a gente vai, às vezes, num tom de voz suave, trazer elementos na nossa fala que estão ali gerando um contexto de culpa, medo e vergonha. Quando a pessoa escuta isso, pelo menos eu, e aí cada um pode fazer essa autoanálise, quando eu escuto um julgamento sobre mim, um diagnóstico, alguém tentando mostrar que eu estou errado, botando a culpa em mim, negando responsabilidade do que está acontecendo ali, eu entro num estado onde o meu corpo, e aí a gente vai entrando um pouquinho aí até na neurociência, que também é uma das minhas especializações, o meu corpo quer se defender. Eu entro num modo de ataque e defesa. Pera, não, calma. Ou quais são as opções que o Lewis tem padrão? É me atacar, fala, Nola, você que é especialista, é você que tem, né? Ou, nossa, desculpa, realmente, né? A gente vai para a culpa, a gente vai para esse lugar de realmente eu sou muito errado, tá? Então, no nosso cotidiano, os nossos modos reativos estão muito ligados a ou eu ataco o outro, ou eu me ataco, ou eu me sinto errado. E nisso a gente vai perdendo a maravilha que é ter boas conexões humanas, ter diálogos construtivos. Por quê? Porque foi assim que a gente aprendeu. Então, eu quero até abrir esse parênteses a partir da sua pergunta, Lewis, que é: nós não aprendemos comunicação interpessoal. A gente foi jogado no mundo. A gente aprende matemática, história, português. Depois a gente na faculdade até aprende comunicação, mas não com esse objetivo. E as pessoas esperam que a gente saiba lidar com as nossas emoções, saiba lidar com as emoções do outro, saiba se posicionar e ser firme, porque às vezes eu preciso colocar limites, eu preciso ser firme na minha colocação. A gente não aprendeu a escutar a outra pessoa, a gente escuta para responder. Então, é importante cada um também acolher o fato de que somos aprendizes, não tivemos, a maioria de nós não teve a oportunidade de aprender. Então, é natural a gente ir para o nosso piloto automático do ataque e defesa, a gente falar sem ter consciência de que eu estou usando palavras, de que eu estou usando termos que vão gerar um distanciamento. A gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já falou. Ou, quando a gente vê, a gente já se calou, por medo
de como a gente seria recebido se a gente falasse. Então, a violência tem esse fator também. Ou eu acabo falando coisas que machucam, ou por medo de machucar o outro, ou por medo de me machucar, eu engulo um monte de coisa. Então, quando a gente fala de violência, tem essas características e um pouco desses exemplos aí, Luiz. Tem um agravante aí, né, Nola, que é o fato da gente mimetizar quem não aprendeu a se comunicar interpessoalmente, né? Porque a gente mimetiza nossos pais, nossos mentores, que também não tiveram treinamento, né? Então é quase que um processo hereditário de transferência de como não fazer direito à comunicação interpessoal, né? Então, na verdade, a gente fica muito refém da inteligência emocional dos nossos pais e mentores, para definir o quão bom nós seremos na nossa capacidade de se comunicar e se relacionar interpessoalmente, né? Então, é meio que uma herança genética barra ambiental que a gente recebe, né? E aí vem minha pergunta, então, Nola, aí já entrando para esse caminho de trazer algumas respostas do que realmente a gente precisa fazer, né, efetivamente, para não ser violento na comunicação. Eu acho que a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo agora, né? Basicamente, então, resumindo ela, né? Como se comunicar de uma forma não violenta, portanto? Bom, aí é um treinamento de muitas horas, porque aprender a se comunicar de forma não violenta é como aprender uma nova língua. Então é importante destacar isso. Então você está aprendendo inglês. Porque até então, você mesmo trouxe, as nossas aulas foram a comunicação violenta, a CV, ou a CMV, comunicação muito violenta, dependendo do contexto em que eu fui criado, né, ou que eu me desenvolvi. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Eu vou trazer aqui exemplos, eu vou trazer caminhos, mas que cada um saiba que mudar o padrão da minha comunicação interpessoal é uma escolha que envolve dedicação, estudo, prática, principalmente, né? A prática é imperfeita, às vezes a gente vai escorregar. Eu já estou aí há muitos anos estudando isso, há 10 anos trabalhando com isso e 5 focada 100% na CNV e eu escorrego, tá? Então, primeiro vamos todos nós acolhemos os aprendizes que somos, tá? E o que pode apoiar, tá? Para a gente ter uma comunicação não violenta? A primeira coisa é a gente ter mais autoconsciência do que está se passando dentro de nós. Então, tudo começa com a autoconexão. Antes de falar, o que eu estou sentindo, o que eu quero cuidar aqui, o que de fato aconteceu e quais são julgamentos, histórias que eu estou me contando sobre o que aconteceu. Essa parte, essa clareza interna, essa autoconexão é o início de eu conseguir trazer para aquela troca ou uma expressão cuidadosa e assertiva, ou uma escuta empática, tá? Então, é muito importante que as pessoas saibam que começa comigo, começa com cada um de nós. Não adianta eu esperar que o meu chefe seja não violento, que a minha esposa, meu marido seja não violento. Começa com eu entendendo qual o meu papel na dinâmica dessa relação, qual o meu papel no padrão que está sendo construído ali. E aí a gente tem, a partir dessa autoconsciência, uma clareza da minha intenção. Então eu quero destacar isso porque eu vou trazer elementos linguísticos que facilitam a comunicação não violenta acontecer. Mas eu posso falar de forma não violenta com uma intenção violenta. Então, vamos manter em mente que, antes de tudo, qual a minha intenção aqui? Eu estou numa intenção de me conectar com essa pessoa, eu estou numa intenção de co-criar caminhos com ela. O que eu estou buscando aqui, né? E aí, a gente tem formas linguísticas. Quer que eu entre nisso agora, Rodrigo? Posso já trazer um pouquinho essa parte? Então tá. O que você acha, Lils? Acho que sim, né? Já podemos ir afunilando aqui para os pontos. Por favor, segue aí, Nola. Quanto Então, mais a Nola falar, melhor, Rodrigo. Então show. Então vamos juntos verdade. aqui. Bom resumo.
bom resumo. Vamos juntos, vamos juntos. Por favor, me interrompa a qualquer momento, se tiver uma dúvida ou alguma observação. Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês, então, quais são os 4 componentes da CNV, que algumas pessoas falam que são 4 passos. É bem comum, se você pesquisar comunicação não violenta, provavelmente vai aparecer esses 4 componentes. E o primeiro componente da comunicação não violenta é a base para a gente ter o que a gente fala de realidade compartilhada com outra pessoa, que tem a ver com as observações. Então, a maioria das pessoas que estão assistindo aqui trabalham com vendas, com marketing, e uma situação que às vezes pode acontecer no seu dia a dia é você pedir para alguém fazer algo. Eu fui pedir para uma pessoa da minha equipe, por exemplo, criar uma apresentação para ser apresentada para um cliente. Essa pessoa vai e me manda a apresentação. Eu viro para ela e falo assim, não tá bom. Tá com muita coisa. Que apresentação carregada. Tem informação demais. Isso daqui não vai dar certo, não vai funcionar. Pode refazer. Será que essa pessoa entende quando eu falo não tá bom, tem informação demais? O que é informação demais? O que exatamente não tá bom? O que é tá carregado? Às vezes, para essa pessoa da minha equipe, ali estavam as informações que precisavam estar, que eram muito importantes. Então, para ela, a ideia de refazer com essa informação é muito difícil. Eu não sei. Talvez grandes chances dele retornar e você ainda não gostar, e ainda não está como você gostaria. Então, a observação, que é esse primeiro componente, ela tem esse objetivo de trazer mais especificidade para a nossa comunicação. Então, em vez de falar, não tá bom, tem informação demais, tá muito carregado, eu posso chegar e falar assim, então, nós vamos ter 30 minutos com esse cliente. E eu estimo que nesses 30 minutos a gente consiga apresentar 5 slides. E para a gente ter mais foco, eu acho que é importante ter 3 informações focais por slide. Percebe como essas observações aumentam muito as chances da pessoa entender o que eu estou querendo dizer? E fazer aquilo que eu espero dela? Só que no nosso dia a dia, a gente está tão corrido, né? A gente está num ritmo tão rápido, que esse detalhe que é tão essencial passa batido. A gente quer que a pessoa já saiba, que ela já entenda, que ela, sabe, entenda o que a gente está querendo dizer. Então, se você quer ter uma comunicação não violenta, a primeira coisa é do que estamos falando. O que está sendo colocado aqui na mesa? O que de forma objetiva a gente está conversando? Quais são os fatos que estão ancorando essa nossa conversa? Então, esse é o primeiro componente. Alguma pergunta, alguma consideração sobre ele? Tô vendo que a comunicação não violenta, ela anda de mãos dadas com a paciência, né, Rodrigo? Especialmente do líder. Com a paciência. Boa. Por isso começa para dentro, gente. É por isso Exato. que começa com esse para dentro. Você sabe, Nola, que agora eu acho que é a hora da gente abrir a caixa preta aqui. Eu preciso confessar que eu li o livro da comunicação violenta há 1 ano atrás. Mas, é muito difícil de aplicar, assim. É muito difícil, né? Como se falou, né, Nola? Acho que você resumiu muito bem agora há pouco, quando você fala que todos nós somos aprendizes, né? Inclusive você se colocou como aprendiz, né? O que é bastante interessante para reforçar isso. E eu vejo, assim, é uma dificuldade enorme em conseguir transportar o conceito para a prática. Por isso que, enquanto está falando, eu já estou pensando no teu curso aqui, né, de comunicação não violenta. Pô, acho que eu estou começando a me interessar pelo teu curso aqui, mas enfim. Mas está ficando claríssimo, Nola. Essa primeira explanação tua foi sobre essa questão da observação, né? Quer dizer, que é entender o contexto da interação, da comunicação interpessoal que está acontecendo e entender o que precisa acontecer naquele contexto, quais são as variáveis do contexto. Esse é o resumo, né? Ela usou a palavra especificidade, certo, Nola? De fato, ser detalhista, né? Trazer insumos claros na comunicação para que a outra pessoa entenda e, a partir disso, ela reaja, né? Isso. Quando eu trago observações, fatos, eu diminuo a chance dessa pessoa entrar num gatilho emocional e entrar naquele modo de ataque e defesa que eu trouxe no meu exemplo com o Lewis.
Se eu coloco os julgamentos, aquela pessoa, ela literalmente para de me escutar. Inclusive, tem estudos já da neurociência de que quando a pessoa acessa vergonha, por exemplo, o cérebro dela, o que ativa no cérebro dela é o sistema de defesa. As zonas de memória e aprendizado apagam. A vergonha nos desperta nosso mecanismo de defesa e não nosso mecanismo de aprendizado. Então, para líderes e até colegas, amigos, na nossa família, com os nossos filhos, se a gente usa de termos, linguagens que induzem medo, culpa e vergonha, isso não contribui para o aprendizado, isso não contribui para a evolução daquela pessoa, até mesmo para a escuta dela, ela deixa de nos escutar. Então, e aí, Rodrigo, um ponto importante, eu também, o livro da CNV, ele é muito bom, ele é muito didático, tem outros que eu até gosto mais do Marshall, mas eles são muito bons. Mas o treinamento, o objetivo é a prática mesmo, porque é na prática que a gente vai... São com esses exemplos, né? Aqui eu dei um exemplo, no treinamento a gente dá vários outros. Esse espaço de prática, é levar isso para a nossa realidade, que ajuda a gente a visualizar como pode ser, né? O mundo que poderia ser, que a gente está querendo construir. Então, é importante destacar isso. Lola, segue pra gente, então, os outros 3 elementos. Você citou 4, né? Já mencionou o primeiro? Vamos lá. Então, os outros 2 elementos... Tem 2 elementos que caminham juntos, que são os sentimentos e as necessidades. E aí, esse é um tema que dava pra gente ir super fundo, principalmente quem trabalha com vendas e marketing. Tá lidando diretamente com sentimentos e necessidades das pessoas. Eu sou formada em administração de empresas e eu trabalhei com marketing muito tempo. Hoje eu trabalho com marketing do Instituto, sou eu que cuido do marketing, em parceria com a Flávia, que é outra sócia minha. Então, eu vim desse mundo de temos que olhar para as pessoas, né? Olhar para o design thinking, vamos ter empatia, vamos entender o que o consumidor, o que essa pessoa diante de mim está querendo, E a minha visão do marketing sempre foi, vamos criar pontes, né? Marketing e vendas, eu também já trabalhei com vendas muitos anos, então também gosto muito disso, e para mim é muito como eu crio pontes entre a minha oferta e o que a outra pessoa está buscando, o que ela está necessitando. O que a gente tem hoje no nosso cenário mundial, no mercado e nas nossas organizações, é um mundo onde não basta eu ter um ponto de conexão com aquela pessoa, porque aquela pessoa está em constante transformação. Os sentimentos e necessidades estão o tempo todo ali, ó, variando. Então, nesse sentido, a comunicação não violenta, ela traz caminhos para a gente ter uma alta qualidade de conexão, onde eu compreendo essa pessoa e onde ela confia que eu me importo com ela. E compreender e se importar está diretamente ligado aos sentimentos e necessidades dessa pessoa. Então, na CNV, a gente fala que sentimentos são mensageiros de necessidades. Isso, para mim, já é um... Então, guardem essa frase. Por que para mim isso expande a nossa percepção? Porque a gente tinha a tendência de categorizar sentimentos entre sentimentos positivos e negativos. Então, esse é um sentimento bom, esse é um sentimento ruim. Meu cliente está chateado, está com raiva, isso é ruim, isso é péssimo. Tem alguma coisa muito errada. Então, a raiva e o medo do meu cliente me desperta defesa. Eu preciso me justificar, eu preciso mostrar para ele que está tudo bem, eu preciso não sei o quê. Mesma coisa se eu sou um líder de equipe. Se uma pessoa da minha equipe está triste, com raiva, com medo, está errado, tem uma coisa errada. Esse é um sentimento ruim, então vamos abafar esse sentimento, tem que acabar com esse sentimento, ele tem que sumir. Mas se o sentimento é um mensageiro de uma necessidade, quando eu faço esse movimento de querer tirar ele de cena, que ele pare, que ele acabe, grandes chances de eu não escutar a mensagem. De eu não entender o que de fato está se passando com essa pessoa. Mesma coisa comigo. Se eu experiencio internamente os sentimentos ruins, né?
raiva, medo, vergonha, ansiedade, e eu travo isso, eu não escuto a mensagem, o sentimento segue, ele continua, porque eles são mensageiros fervorosos, só que eles são péssimos mestres, e se a gente não escuta a mensagem, eles dominam. E aí a gente tem tantos casos de liderança tóxica, de ambientes de trabalho violentos, de assédio moral, porque são pessoas carregadas de emoção, que não estão escutando a mensagem dessa emoção, e que estão ali explodindo, ou implodindo, né? Que aí é o burnout, é a depressão. Então, hoje, o ambiente de trabalho, independente da área, né? Vendas e marketing, eu acho muito intenso. Assim, eu considero áreas muito intensas. Então, eu acho que as emoções ficam muito à flor da pele nessas áreas. Vai adoecendo. E aí, as necessidades, para mim, a gente fala que as necessidades são o coração da CNV. É o coração da comunicação não violenta. Porque é onde a gente encontra a nossa humanidade compartilhada. Porque quando eu falo necessidades, eu não estou falando que essa pessoa tem necessidade de um carro. Não, um carro é uma estratégia. Você vê, muitas empresas foram criadas porque descobriu-se que o carro era uma estratégia. A necessidade era o quê? Mobilidade, movimento, conforto, segurança. E aí, empresas, mercado, viram e falaram assim, poxa, vamos cuidar da necessidade. Aquilo é só uma estratégia. Que outras estratégias existem? E aí, do ponto de vista das relações humanas, é onde eu me conecto com o outro. Né? Se eu chego para uma pessoa firme na minha estratégia, e isso acontece muito em reunião, que é um cabo de guerra, né? É cada um fixo no seu caminho. Tem que ser assim, não, a gente tem que entregar esse projeto semana que vem. Não, impossível entregar semana que vem, a gente vai entregar mês que vem. Não, tem que ser semana que vem, não, tem que ser mês que vem. Te vira que tem que ser feito. Tá combinado com o cliente, fim. Tá, o que cada um tá querendo cuidar ali, sabe? Vamos conversar sobre o que a gente quer cuidar? Uma parte, às vezes, quer cuidar de uma necessidade de confiança, outra parte quer cuidar de uma necessidade de qualidade e também de confiança. Que outros caminhos que existem ali? Vamos pensar nisso? Vamos pensar no que a gente quer cuidar? Então, você falou de conflitos, né, Rodrigo? Os conflitos destrutivos acontecem quando a gente está fixo num único caminho. Uhum. E a gente não escuta o que cada parte está querendo cuidar. E a gente não se abre para co-criar. Né? Que aí é o conflito saudável. Sabe, Nola, que você me fez lembrar de uma situação que eu passei, que eu acho que tem muito a ver com que vai nos ajudar a entender exatamente como aplicar na prática, né, a comunicação não violenta, que foi um grupo de diretores que eu participo, que a gente se reúne uma vez por mês para trocar experiência, né? E a gente criou uma dinâmica nesse grupo, de na abertura do grupo fazer um resumo do mês, né? E esse resumo ele tem uma metodologia onde a gente tem um momento onde a gente atribui emoções, né? Como é que você está se sentindo? Aí você bota as palavras que você está se sentindo, né? Naquele mês que passou, né? Qual o teu sentimento nesse momento em relação ao mês que passou? E é muito curioso que eu fiquei nesse grupo por uns 2 anos seguidos, e é muito curioso que todo mês eu consegui numerar uns 3 sentimentos iguais, assim, eu nunca saía dos mesmos sentimentos. Então, eu acho que o que eu quero traduzir aqui, né? Trazendo um exemplo pessoal meu, eu acho que tem uma grande dificuldade aqui da gente criar esse hábito de se perceber, né, nesse mundo VUCA, né, rápido, volátil. Eu acho que a gente para pouco para olhar para nós mesmos e fazer um autodiagnóstico, fazer um depara, né, desta emoção para esta ação, né, senti isto, portanto eu fiz aquilo, né, ter uma pluralidade maior dessa leitura de emoções, não ser binário, né, tô eufórico / entusiasmado, eu tô com medo / pessimista, né? Tipo, você gravitar entre polarizar para um lado ou para o outro. Tipo, a gente conseguir ver os tons de cinza nesse espectro de emoções, né? Então, na época, né, eu traduzi da seguinte forma, né? A gente precisa
e além daquele pacote básico de emoções, e expandir para uma leitura um pouco mais refinada em relação a isso. Não sei se você concorda, mas de que forma que a gente pode fazer esse mergulho, esse entendimento mais profundo em relação aos sentimentos, na prática, assim, como realmente conseguir vencer esse problema de dar nome às coisas, de ter uma autopercepção mais aguçada. Excelente, Rodrigo. E tamo junto, porque gente, vamos lá, minha jornada, né? Eu era daquelas pessoas que eu não tô sentindo nada, tá tudo bem. Eu tava sempre ali. Eu era aquelas que as pessoas falavam assim, não, mas você tá com raiva. Eu, não tô com raiva não, e eu tava, mas assim, eu não reconhecia a raiva em mim. Então eu sempre me achei, como é que eu posso dizer, acima das emoções. Não sou afetada, tá? Eu sou uma pessoa racional, eu sou muito racional. Esse era o meu discurso sobre mim mesma, né? E somos seres emocionais. Ai, até a pessoa mais racional do mundo tem emoção ali, é químico, é biológico. A gente não consegue fugir dos nossos sentimentos. E eu comecei a minha busca a partir do mindfulness. Então, e realmente, práticas de atenção plena, você parar e perceber um pouquinho no dia seu coração acelerado, uma tensão no corpo, como está a sua respiração. Essa percepção já é um caminho muito bom para quem está buscando ter mais inteligência emocional. Então, é conseguir parar e se perceber. Às vezes, eu às vezes não me percebo, gente, realmente. Mindfulness, CNV, tudo isso. E sim, o mundo é corrida, é o que você falou, Rodrigo. A gente está num mundo que está aceleradíssimo. Então, parar para se perceber não está no nosso automático. É um esforço, é uma escolha que a gente às vezes faz. Só que o que aconteceu comigo? No Mindfulness, eu parei para me perceber. Aí eu me percebia. Eu não sabia o que fazer com isso. Então, assim, eu tô vendo aqui que tem alguma coisa acontecendo, eu tô vendo que tá tenso, minha respiração tá curta, eu tô com uma angústia, uma coisa dentro de mim, eu não sei o que fazer com isso. E aí entra a nossa falta de vocabulário emocional. É o que você falou. Como você tá sentindo? Eu tô bem? Eu tô mal? Eu tô indo? Ah, tô indo. Não, tô indo. Ah, tô meio assim, né? E existe uma riqueza de emoções e sentimentos e uma riqueza de necessidades. Então, para quem está nos ouvindo e para vocês, já fica o meu primeiro presente, que é no nosso site, www.institutocnvbrasil.com.br, tem uma lista de sentimentos e necessidades, que eu falo que é meu presente, mas é o presente do Marshall Rosenberg, que foi o sintetizador da CNV, tá, gente? Ele teve a sabedoria de... As pessoas não sabem seus sentimentos, elas não sabem. Se eu perguntar o que você está sentindo, se eu perguntar qual a sua necessidade, eu não tenho esse vocabulário. Então, os treinamentos de CNV do mundo inteiro utilizam as listas como uma forma da pessoa ir se aproximando disso. Então, eu coloco o Mindfulness como, sim, uma ferramenta que apoia muito. A gente, inclusive, tem um curso chamado Respiro, que é Mindfulness e Comunicação Não Violenta. Então, para quem tem interesse, esse curso ele traz esses dois saberes. São videoaulas com práticas de meditação. É bem... Eu sou suspeita, porque eu fiz parte desse curso. E tem a lista, que te ajuda a ir aprendendo mesmo novas palavras, novas formas de nomear o que está acontecendo internamente, né? Além desse problema, tem um outro também, né, Rodrigo, que é você se permitir se mostrar numa emoção diferente, né, ou numa emoção às vezes negativa, né? Porra, eu não tô legal hoje. Hoje eu estou estressado, hoje eu estou inseguro, hoje eu estou ansioso. Especialmente no mundo corporativo, né, onde você precisa manter uma persona de segurança, de alta energia, de alta intensidade, de conforto, de execução, né? Então, acho que eu percebo esse problema também, né, de ter ambientes, né, e relacionamentos que não permitam com que a outra pessoa se manifeste, né?
na sua totalidade, né? Na sua emoção do dia, né? O que acaba dificultando você se comunicar com ela. Né? Faz sentido. Muito bem colocado, Luiz. Quer comentar, Rodrigo? Não, pode. Como o Lius falou, acho que quanto mais você falar, melhor aqui. No final do dia, a ideia é extrair conhecimento aqui para entender o que eu tenho que fazer realmente, né? É super importante isso que você traz, Lius, porque... E aí, falando de organizações, né? Às vezes, a gente vai para uma empresa, a gente dá muitos treinamentos para empresas, para equipes. E um desafio é a esquizofrenia da empresa. Por quê? A empresa fala que quer a comunicação não violenta. Ela traz um treinamento para a equipe, mas os líderes não foram treinados. Né? Então, eu ensino a minha equipe a trazer uma expressão não violenta, ensino sobre empatia. Aí, quando ela sai do treinamento, ela é recebida com julgamentos, ela é recebida com não é recebida com empatia. E isso reforça a crença de que, ok, melhor eu me calar, ok, melhor eu não falar nada. Por isso que a gente vê aí esses movimentos de quiet quitting, que são as pessoas desistindo de expressar os seus limites e fazendo o que é previsto ser feito, mas sem conversar sobre isso, sem ter uma transparência no que está acontecendo. A gente vê pessoas pedindo demissão, a gente vê o aumento do burnout, porque as pessoas não estão em ambientes seguros para olhar para as emoções. E aí, gente, é isso. Por que eu era uma pessoa que valorizava ser racional? Porque o mercado achava bom eu ser racional. Porque as pessoas achavam ótimo eu ir para uma reunião difícil e me posicionar sem demonstrar que aquilo me afetava. Isso era reconhecido. Vocês são headhunters, vocês sabem. O mercado ainda está muito em busca disso, mas isso está mudando. Então, já tem pesquisas que demonstram que as empresas estão valorizando habilidades sociais. Elas estão vendo que não está saudável, que não está legal, que já não funciona mais eu ter um líder autoritário. Não funciona mais eu ter uma pessoa que é excelente técnica, mas que não sabe lidar com uma pessoa da equipe que não está bem. E eu entendo a resistência das pessoas a olhar para as emoções no ambiente de trabalho, porque é assim, eu não sou psicólogo, Nola, eu não sou terapeuta. Como é que eu vou receber uma pessoa que não tá bem? Ela tem que fazer terapia. Eu sou especialista em vendas, eu sou especialista em marketing, eu não sou especialista em psicologia. Então realmente, a pessoa chega e fala que tá mal, o que eu vou fazer? E outra, se eu me engajo, se eu começo a conversar com ela, aí a coisa desanda, aí ela começa a chorar, e aí eu já não sei mais o que fazer, mas as coisas têm que ser feitas, e aí ela tá aqui, tá mal, e aí o que eu faço? Tem que ser feita, ela foi contratada para isso, mas ela não tá bem. E aí, né? Então eu entendo as pessoas que têm medo de olhar para as emoções no ambiente de trabalho, porque falta ferramentas, falta habilidades para essas pessoas saberem lidar com isso, não precisando ser um psicólogo. Né? O que a gente vê, né, recrutando para as empresas, é uma mudança de eras de pensamento. Né, a gente veio de um mundo do cartesianismo, né, que imperou ali até os anos 2000, que era o mundo do CEO engenheiro, né, o CEO das ciências exatas. Né, e a gente está indo para um mundo do subjetivo, para um mundo do criativo, para um mundo onde o bem-estar e a saúde mental eles são a base da construção de um negócio, ou da evolução de uma empresa, né? Que é essa era do conhecimento, é a era onde, se as pessoas estiverem felizes, engajadas, elas vão gerar transformações positivas para o negócio e as empresas vão ficar fortes e prósperas, né? Claro que essa teoria ela já é mais notória em conceito, mas na prática poucas empresas estão conseguindo aplicar isso de fato. Eu acho que acho que a gente vive num hiato entre uma era e a outra, a gente está na transição de uma era para outra,
e aprendendo como sociedade, como indivíduo, que no final do dia as empresas são a manifestação dos indivíduos, né? Então, a gente está no momento de aprender o que tem que fazer para gerar essa transformação. Mas a temática do bem-estar, ela é o tema do momento na nossa leitura aqui na For Sales. A gente tem entrevistado muita gente. Num outro programa que a gente tem muito legal, que é o Gestão de Pessoas, que esse é destinado aos nossos clientes, que são os profissionais de RH, efetivamente. A gente tem falado muito de bem-estar, né? E ele é a cola do negócio hoje, ele é a cola da empresa, o bem-estar, né? Das equipes, ele é a coesão das equipes, né? E aí que, fazendo um elo com vendas e marketing, né, que são áreas muito intensivas, você ter essa saúde mental, esse bem-estar nas relações interpessoais, do líder, coliderado principalmente, ele é quase que uma condicionante para a coisa funcionar hoje, né? Se não tiver, não funciona, né? E eu acho que tem além, né, dessa questão, Nola, tem o fato do home office ter alterado a dinâmica das relações interpessoais, não no sentido mais óbvio das dinâmicas, mas no sentido mais profundo. Hoje, os profissionais são mini empresas, né? Porque quando você está dentro da tua casa trabalhando, é você e você, né? Então, a autorresponsabilidade é um tema muito importante, porque as pessoas não estão mais podendo contar com as empresas no frigir dos ovos das emoções, porque ela não tem mais aquele ambiente tão fácil ali de convivência, a maioria das pessoas, né? Onde você consegue formar um grupo fixo ali, todo dia você está vendo o mesmo grupo presencialmente, você vai almoçar, aí você meio que usa de anteparo para suas emoções negativas, reforço de metas e objetivos. Você está dentro da tua casa, você tem que ter tuas metas, teus objetivos, tua autodisciplina, teu autoconhecimento, né? Então, eu vejo que isso é um agravante para a melhora da comunicação interpessoal, porque as pessoas estão tendo que lutar essa luta mais sozinhas do que lutavam antes. Elas estão comungando menos, estão trocando menos experiência, menos vivências, né? Estão com menos grupos nessa transição do modelo presencial para o híbrido ou remoto, 100%. Os grupos, elas não têm a mesma coesão que tinham antes, né? As pessoas estão reorganizando os grupos de convivência para troca de experiência, para troca de sentimento, troca então, acho que a gente está num momento de mundo um pouco complicado para construção dessa comunicação não violenta e de relações interpessoais melhores, né? A gente está nessa transição, nesse isolamento, nesse aprender a se reconectar, a refazer grupos sociais. Você sai de um grupo social da empresa e cria um grupo social num hobby, né? Enfim, abri um parênteses longo panorama, aqui. Né? Abri um parênteses longo, mas é muito mais para retratar o nível de dificuldade prática que existe na questão do autoconhecimento, né? E de gerir emoções. Algo que me vem te escutando, inclusive também no nosso site a gente tem um e-book, que é a comunicação não violenta no trabalho remoto. Está disponível lá, quem quiser baixar, tem várias dicas específicas para isso. E essa mudança, né, do contexto do trabalho, eu acho que ela veio para cuidar muito do bem-estar e muito da saúde mental, no sentido de as pessoas terem mais flexibilidade, as pessoas terem mais tempo com suas famílias, terem mais tempo para um hobby, para coisas que vão além do trabalho. Só que as empresas foram pegas de surpresa, né? Foi forçado, não foi planejado, não foi pensado. Então, vamos lá, diferença de estratégia e necessidades, né? A estratégia favorita das empresas era o cafezinho, era o almoço, eram esses contextos. Mas a necessidade que estava sendo atendida era a necessidade de conexão, de comunidade, de comunhão, de colaboração, de afeto, que estava sendo atendida nessas estratégias. Então, agora as organizações têm o desafio de pensar quais são novas estratégias, quais são novos caminhos para, mesmo no híbrido, mesmo no remoto,
eu criar contextos que atendam às necessidades de conexão, comunidade, intimidade, afeto entre as pessoas da minha equipe. E existem caminhos. No nosso e-book e nos nossos treinamentos, a gente faz muito check-in, por exemplo, que é um momento onde, antes de qualquer reunião, você dedica um tempo curto, às vezes são 5 minutos, às vezes são 20 minutos, para conectar. Como você tá, como você chega, e realmente escutar um ao outro. A ideia não é isso virar uma pauta, a ideia não é necessariamente eu ir a fundo, mas é eu poder saber que, poxa, o Rodrigo hoje não tá muito bem. Ele tá meio desanimado, tá um pouco cansado, o filho dele acordou a noite inteira, e aí ele tá com uma cara mais cansada porque ele passou por isso. E eu não preciso entrar num debate, eu não preciso, mas eu me conectei mais com o Rodrigo, eu tô sabendo como ele tá, antes da nossa reunião, antes da gente entrar na pauta. Então, o check-in, por exemplo, é uma ferramenta que a gente traz, e todo o nosso treinamento a gente faz um check-in, para as pessoas vivenciarem isso. E é muito bonito, porque na maioria das vezes as pessoas voltam do check-in, né? A gente faz... Nossos treinamentos estão sendo muito online, até por essa mudança e porque é mais em conta, é mais fácil das pessoas estarem. Então, a gente coloca as pessoas em salas, né? E aí, quando as pessoas voltam do check-in, elas falam, nossa, foi tão bom, porque eu trabalhava com fulano, mas eu não sabia isso sobre ele, né? Ou então, poxa, eu nunca tinha falado com essa pessoa, ela é de outro departamento, então foi bem legal saber coisas que a gente tem em comum ali. Então, tem caminhos, tem estratégias para cuidar das necessidades, só que é necessário que as empresas façam um movimento em direção a isso. Então, do que você trouxe, eu queria nomear isso e aproveitar para trazer uma outra parte, que é da autorresponsabilidade, que tem tudo a ver com CNV, porque o Lewis falou, né, como que eu trago a minha vulnerabilidade? Minha vulnerabilidade às vezes não é bem-vinda, minha vulnerabilidade às vezes não... Como que eu me coloco? As pessoas não sabem expressar a sua vulnerabilidade, no geral não sabem. No geral, a gente, quando traz a nossa vulnerabilidade, quando traz os nossos sentimentos, primeiro a gente traz num tom acusatório. Eu tô me sentindo chateado porque essa pessoa que trabalha comigo fez tal coisa. Então, eu tô ali associando, vinculando o meu sentimento a essa pessoa, tô culpando ela por ele. É diferente de falar, poxa, eu tô me sentindo chateada e sozinha, porque para mim era importante ter mais companhia e ser vista pela minha contribuição. Eu tô trazendo o que é importante para mim. E aí, eu vou aproveitar para trazer o quarto componente da comunicação não violenta, para a gente não passar sem ele, vem os pedidos. O pedido, gente, eu sou apaixonada por pedidos. Se vocês fizerem treinamento comigo, eu vou falar, eu amo pedidos. Porque é um momento em que eu vou para o mundo para cuidar disso que é importante para mim. É minha necessidade. Eu sou responsável por ela. E o pedido é quando eu abro para o outro o que está acontecendo comigo e proponho para ele, poxa, eu vejo esse caminho, você topa esse caminho para me apoiar? Então, olha, na última reunião, todo mundo teve um tempo de fala, todo mundo falou, e quando eu falei que gostaria de trazer uma pauta, vocês disseram que tinha acabado o tempo da reunião. Observação. Tô me sentindo frustrada e um pouco sozinha. Para mim é muito importante inclusão, para mim é muito importante sentir que eu importo também aqui no grupo. Então, eu queria saber se vocês poderiam me contar como é para vocês isso que eu tô trazendo. E aí é um pedido de conexão. Eu quero escutar a perspectiva, porque às vezes as pessoas vão falar assim, nossa, Nola, não, cara, realmente isso aconteceu, mas a gente se importa pra caramba, a gente gosta muito do que você tá fazendo, passou batido, né? Então, eu tô ali criando um ponto de conexão. Ou eu posso fazer um pedido de ação. Falar assim, então, galera, vocês topam, na próxima reunião, a gente priorizar a minha pauta e dedicar 20 minutos para ela? Vocês estão dispostos a gente fazer isso? Poxa, Nola, claro, sim. Ou então, Nola, não. Eu acho que a gente tem outras pautas que são mais relevantes. Mas que tal você me mandar por e-mail?
estamos aqui co-criando, percebe? Então, eu trago a minha vulnerabilidade, mas eu trago um pedido, porque às vezes eu sou vulnerável e eu deixo um espaço e a outra pessoa fica assim, o que eu faço? Eu tô perdido, eu não sei o que eu posso fazer, né? O Rodrigo classifica essas pessoas como levantadoras de problema, Lola. Só levanta o problema. Exatamente. O que é o primeiro passo, né? O que é importante, você tá mostrando isso pra gente. Você tá fazendo um pedido ali quando você tá manifestando um problema, muito provavelmente, né? Mas não é só isso, né? Co-crie, né? Ajude a chegar numa solução, ajude o teu interlocutor a te ajudar. Exatamente, porque eu não sou você. Para mim, a estratégia que eu tenho tá funcionando. Se para você não tá, eu preciso de ajuda para pensar em caminhos. Agora, pode ser que eu não tenha ideia, pode ser que eu não faça ideia de que pedido de ação eu vou fazer. Aí vem os pedidos de conexão, aí vem escutar outra pessoa e talvez a gente co-crie caminhos, tá? Então, realmente, se você não tem um pedido de ação, não se trave totalmente, né? Pode falar. Depois dessa conversa, eu vou ressignificar minha forma de encarar essa questão, Lius, porque eu acho que não é um levantador de problema, é uma pessoa que está pedindo ajuda e não sabe o que tem que fazer, né? Eu acho que tem uma ressignificação aí da questão. Ficou não violento agora. Ficou não violento agora. Do subitamente não violento. Eu até ia falar ali no começo que eu vejo fazendo tentando metrificar. No começo do programa eu até ia fazer uma analogia, né? Não sei se você concorda, mas eu acho que dá para a gente colocar a comunicação violenta em uma régua aí, né? Você tem a não violenta, que é esse ideal, essa busca. Você tem a violenta, que seria um meio termo, e você tem a muito violenta, que é o extremo, né? Eu acho que o primeiro passo é você sair da muito violenta para violenta, talvez. Porque quem está, né, eu acho que tem que buscar essa evolução para não violenta, né? É um processo de busca contínua, pelo que você comentou lá no começo, e que passa por essas ressignificações, né? Por esses reentendimentos de padrões de pensamento, de formas de reagir a situações, né? E aí eu acho que tem uma questão importante da liderança, porque no final do dia, o líder, por mais que ele não queira, muitas vezes, ele é responsável pela emoção dele, né? E é uma condicionante da liderança, né? Então, ali grande lição por trás é que o líder ele tem autorresponsabilidade do liderado de se empoderar e assumir o papel de melhorar rumo a uma não violência, quer dizer, se autoconhecer, fazer todo o processo ali, mas se ele não conseguir, o líder que vai ser o responsável pelo processo, né? Então, a mensagem que eu queria deixar aqui, para quem está nos acompanhando, que são essencialmente gestores de vendas e marketing, é que não tem jeito, né? A gente tem que nos responsabilizar por entender esses pedidos de ajuda e atuar neles, né? Então, além do nosso autoconhecimento, da nossa autogestão das emoções, a gente vai ter que entender esses pedidos de ajuda disfarçados de reclamação e entrar ali para resolver, né? Então, enfim, não tem nada muito novo no que eu falei, mas só para empacotar a nossa conversa, pedaços aqui das conclusões que a gente está tendo, né? Sim. Inclusive, no nosso YouTube, eu tenho um vídeo meu que é como pedir pedidos. Como que eu posso conseguir pedidos um pouco mais específicos, pedidos que me ajudem a saber o que de fato como eu posso contribuir, porque às vezes a pessoa não está fazendo um pedido direto, então eu tenho caminhos para isso. E sobre a liderança, tem um peso diferente, o que o líder fala e faz. Um líder, ele tem poder estrutural. Então, é mais difícil, sim, a equipe confiar que pode falar com esse líder, que não vai haver punição se ela trouxer um problema ou se ela não souber muito bem o que ela vai pedir. Então, o líder, o que ele fala, sim, chega de forma diferente. Então, de fato, os líderes têm esse desafio de aprender mesmo a se expressar, a escutar com empatia, a criar um espaço de segurança psicológica, a entender os limites da pessoa,
mas também não tem a obrigação de ficar com qualquer pessoa na sua equipe, então também saber os seus próprios limites, também entender as necessidades da equipe, as necessidades do grupo. Às vezes aquela pessoa ela realmente não está encaixando. Então a CNV não é sobre passar pano, a CNV não é sobre ser bonzinho, a CNV não é sobre aceitar qualquer coisa. É esse ponto de equilíbrio onde, a partir da conexão com a outra pessoa, a gente entende o que são limites, o que são regras, ordens, tem coisas que precisam ser feitas, mas como que eu faço isso sem atacar a pessoa, sem abrir mão do que é importante para essa pessoa. Então, é eu me importar com a pessoa e deixar isso transparente, ela confiar que eu estou compreendendo ela e que eu me importo com ela. Então, o líder, ele tem esse desafio e ele não precisa caminhar só. Então, hoje tem a comunicação não violenta, tem ferramentas, tem recursos para que ele desempenhe esse papel. E é muito importante a organização querer que ele desempenhe esse papel, porque não adianta nada o líder querer ter uma postura compassiva, querer ter um espaço mais humano e ser cobrado por ter máquinas, né? E ser cobrado por ter ali robozinhos trabalhando para ele. Então, eu acho que a liderança tem um impacto importante na não violência dentro da empresa, e a organização, e aí eu sei que ela é feita por pessoas, mas tem pessoas que influenciam mais, mas essas pessoas precisam estar dispostas a mudar, a chegar nesse novo mundo que você falou, né, Rodrigo? A gente está nesse ato. Então, a alta liderança precisa querer ir para esse novo mundo, porque o mundo antigo gera resultado. Gera muito resultado, gente. Então, só que não está sendo sustentável. Esse é o questionamento desse antigo paradigma. Ele funciona, ele gera resultado, tem gente ganhando milhões a partir da dominação, a partir da pressão. Tem gente que ainda está bombando. Por quanto tempo? Quais os custos? Quais os valores que essa empresa quer nutrir, né? Então, eu convido não só os líderes, mas também a alta gestão, porque os líderes às vezes ficam sozinhos nessa busca. A gente tem muitos clientes que se sentem sozinhos nessa busca. É um processo de dentro para fora, né? Enfim, eu acho que tem uma conversa longa aqui sobre essa questão da liderança, da inteligência emocional, a importância da inteligência emocional na liderança. E como desenvolver essa inteligência emocional no líder, que a gente usa muito aqui na Farseus o conceito do Daniel Goleman, né, dos 5 pilares lá da inteligência emocional. E aí, como desenvolver cada um deles, né? Isso é um desafio homérico, né? E eu acho que tem cada pessoa tem um momento de vida, um momento, um ponto de partida, né? E então é um desafio um pouco difícil, porque ele é muito particular, né? Em que ponto que você está na tua inteligência emocional, teu nível de inteligência emocional, né? Em que ponto que tua empresa quer que você esteja, está pronta para você estar, né? Então tem todo um contexto que precisa ser compreendido, né? Para você ter expectativas e resultados alinhados, né? Não ter só expectativa, né? Ter expectativa e o resultado, efetivamente, né? Enfim. Mas, Lius, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu queria pedir para você me ajudar e ajudar a Nola a gente empacotar isso. Temos mais uns 5 minutinhos aqui, então, assim, tem espaço para você fazer a tua pergunta final ou fazer uma reflexão final, depois eu passo para a Nola fazer a dela. Então, conduz aí nosso encerramento. Legal. Eu faço essa sumarização de forma violenta ou não violenta, Rodrigo? Como que você quer que eu faça? Faça as duas, que a gente gera um exemplo de como é a forma correta de fazer. Tá bom. De forma violenta, seja paciente na hora de se comunicar. E de forma não violenta, né? Se autoconheça primeiro, se autoanalise, né? Busque ter claro qual é a sua intenção com relação com a pessoa, né? Busque ser detalhista, seja específico, como a Nola falou, né? Veja qual é a mensagem por trás do sentimento que ela está trazendo, né? E ajude a pessoa a manifestar o pedido dela e a ajudá-la, né? E acho que o último ponto que a Nola traz aqui de uma forma bem importante é
permita que as lideranças desenvolvam isso, né? Treinem as lideranças primeiro, deixem que elas manifestem isso, coloquem em prática, que aí tende a andar tudo. Tô correto, Nola? Perfeito. Acho que você resumiu muito bem, Lius. E acho que, como uma última fala, tudo aquilo que vale a pena ser feito de forma imperfeita. Então, se você quer mudar a sua comunicação, se você quer ter melhores relacionamentos, estamos aqui. Tem outros profissionais também que trabalham com CNV, tem livros, caminhos, estratégias não faltam. E vale a pena, gente. Assim, como eu disse, eu ainda dou minhas escorregadas. Mas quando eu dou elas, eu só imagino assim, imagina se eu não tivesse a CNV. Imagina se eu não soubesse o que eu sei. Seria muito pior e muito mais difícil. Então, não é sobre ser perfeito, mas é sobre estar em busca, né, de ter melhores relacionamentos, relações mais fáceis, de poder usufruir mais das nossas relações, não só profissionais, mas das nossas relações pessoais. Então, a comunicação não violenta é um conhecimento transversal. Isso que eu trouxe para vocês hoje aqui, dá para aplicar em casa, na família, com amigos, em qualquer contexto. Isso faz toda a diferença na qualidade das suas relações. Então, eu reforço o convite para quem quiser se aprofundar, buscar o Instituto CNV Brasil. A gente tem vários cursos e a gente tem cursos específicos para empresas, então também quem tiver interesse pode pedir uma proposta, a gente pensa junto, porque vale a pena, gera resultado e gera o bem-estar que o Rodrigo disse que está tão necessário, né, hoje em dia. Totalmente de acordo, né? E até me ocorreu uma reflexão final aqui importante, que é sobre a importância estrutural da empatia para a nossa vida, né? Nosso sentimento de bem-estar, nosso sentimento de sentido, de propósito, né? Porque nós, seres humanos, a gente é movido pela empatia, pelas relações, pela conexão mútua, né? E eu acho que a CNV, depois dessa conversa, fica claro que ele é um método de se conectar mais, né? De você sentir mais, se conectar mais. Acho que esse é o resumo, né? Um método de viver mais a empatia. Acho que seria uma pequena contribuição aqui que eu entendi. Me corrija se eu estiver falando besteira, Nola, mas perfeito. Bom, por hoje é isso. Queria te agradecer demais, Nola. Adorei a conversa, um tema extremamente importante, acho que na física, na jurídica, para as empresas, acho que em vários aspectos da nossa vida, como você mencionou. Então, eu fico muito feliz de estar trazendo esse conteúdo. Então, muito obrigado mesmo a todo o time aqui da The First Sales Company. Para quem está nos acompanhando até aqui, gostou do conteúdo, deixa o like, comenta o que achou da conversa, se inscreve no canal do Raise the Bar e segue a For Sales nas redes sociais para acompanhar todo o conjunto de conteúdos que a gente produz semanalmente, tanto para gestores de vendas e marketing, quanto para candidatos em busca de melhorar a carreira, como também para profissionais de RH, que são nossos clientes das nossas operações de recrutamento e seleção. Muito obrigado mais uma vez, obrigado também a você, Lius, e a gente se encontra no próximo Raise the Bar. Um abraço a todos e todas, e até lá. Opa, vou precisar rodar a vinheta de novo, só um instantinho, gente.